Oi, Juan, professor de biologia, professor Juan. Tudo A bem, gente Hélio? vai levar um papinho rápido sobre duas coisas. Primeiro, a pesquisa científica e a pesquisa escolar. Juan, o que você entende como pesquisa científica? Qual o procedimento? Como um cientista atua para fazer a sua pesquisa? Muito bem, Hélio. A pesquisa científica, ela é a estrutura do conhecimento científico, né? Ela que vai dar todo o aporte, todas as regras que a gente tem que seguir para validar aquele conhecimento como conhecimento realmente verdadeiro, que foi testado e cumpre com os requisitos. Então, a gente sempre inicia a pesquisa científica com uma pergunta, né? Com a observação. Eu sempre costumo falar que a curiosidade, tá, é uma das principais características dos cientistas, porque é essa curiosidade sobre o ambiente, sobre o objeto de estudo da área daquele cientista, é que vai fazer com que ele pergunte sobre aquilo que ele observa. Então, dessa pergunta, depois de nascer essa pergunta, a gente começa a proposição de hipóteses. E o que são hipóteses? São explicações iniciais para aquela pergunta, né? São tentativas de resposta para aquela pergunta. E só que aquelas respostas iniciais, essas hipóteses, elas não estão validadas, elas ainda precisam passar pelos experimentos, né, pela pesquisa do conhecimento já conhecido dentro da biologia, dentro das ciências, né, estudando em livros, enciclopédias, outros pesquisadores, outros cientistas. Então, depois de você pesquisar, você cria o seu experimento na sua metodologia, você faz o experimento para você testar essas hipóteses, ver qual é a hipótese verdadeira, se você pode confiar ou não. E uma questão do experimento é que ele sempre tem que ser replicável, né? Um experimento que eu fizer aqui no Rio de Janeiro, ele tem que ser replicável em qualquer lugar do mundo e também dar os mesmos resultados. Nisso, eu tenho a minha comprovação da minha hipótese. Então a gente pode falar que toda essa questão do trabalho da pesquisa científica, ele é muito colaborativo, né? Sim, bastante. Aquela frase, né? Eu enxergo o horizonte apoiado em ombros de gigantes, tanto dos pesquisadores que já passaram, né, pela ciência, tanto dos pesquisadores que estão comigo nesse corpo científico atual. E aí eu queria, em cima disso que você falou, me veio uma coisa agora na cabeça: a importância do erro. Porque a gente vê inúmeras instituições educacionais, e agora trazendo para a realidade do aluno da escola, o medo em errar. E a gente vê que na pesquisa científica, quando existe um erro, ele é tão importante que você usa esse erro para chegar no acerto, não é isso? Sim, com certeza. E o seu erro, na verdade, ele pode te abrir a novas perguntas que vão alimentar. A ciência é muito bonita por conta disso, né? Tanto o erro, tanto os seus próprios resultados positivos vão sempre te alimentar para sempre pesquisar mais. Então, assim, agora transferindo isso que você falou para dentro de uma escola. Se a gente fizer uma proposta para os alunos para pesquisar determinado tema, aí ele tem que primeiro ir em busca das informações, né? Porque a nossa Exatamente. proposta é essa pergunta, né? E ele vai Isso. em busca. Ele tem que buscar isso aonde? Ele tem que buscar isso em fontes confiáveis. O que são fontes confiáveis? São fontes que respeitam esse conhecimento científico, essa estrutura do conhecimento científico. Onde você pode encontrar isso? Em centros de pesquisa, como Fiocruz, como o Butantan, né, como centros de universidades, como o UFRJ, como PUC, por exemplo, uma universidade particular. E você vai. Algumas informações também a gente tem dentro de sites governamentais, né, porque respeita a questão da estrutura do conhecimento científico. Então, é muito importante que a sua pesquisa esteja sempre embasada em fontes verdadeiras e fontes confiáveis. Então ele pode acessar uma enciclopédia, ele pode acessar um artigo, uma revista, uma outra pessoa que seja um especialista ou Sim, sites que sejam confiáveis. Beleza. perfeitamente. Aí ele Muito bem. chegou a essas fontes e ele começou a pesquisar.
Quando ele fizer a leitura, ele vai num lugar só, ou é interessante ele pegar mais de um lugar que tem essa informação? É muito bom essa questão, Hélio, porque a gente sempre acredita que o especialista, ele sabe, né? Ele tem a detenção do conhecimento. Só que, na realidade, a ciência, ela sempre busca o plural, a pluralidade. Então, mesmo que aquele site seja confiável, é bom a gente ter outras opiniões também, né? Outras formas de escrita, de conhecimento sobre aquele tema, sobre aquele determinado assunto. E aquilo vai te dar base para você criar a sua própria resposta. Porque não é só que a gente está em sites confiáveis que a gente deve copiar aquela escrita, aqueles sites que a gente pesquisou, aquele livro, né, aquele autor que ele construiu aquele conhecimento. Na verdade, a gente tem que se apoiar nessas pesquisas, né, nesses sites confiáveis, essas fontes confiáveis, para construir a nossa própria argumentação. E para isso, quanto mais, melhor. Principalmente se você ouvir a mesma coisa em diferentes sites, significa que mais correta vai estar a sua resposta. Então, assim, você coloca uma coisa muito importante. O aluno da nossa escola pesquisou. Então, ele pesquisou, vamos dizer, numa revista, ele pediu informação a um profissional e ele viu um site. 3 lugares. A mesma coisa. É interessante ele fazer um registro de cada uma, né? Um registro sobre aquilo que ele entendeu, e no final ele construir com as próprias palavras um resumo das 3 opiniões em cima daquilo que ele aprendeu, não é isso? Muito bem, é isso mesmo. E sempre depois? no final do documento, a gente colocar como bibliografia, como referências, todos aqueles que a gente pesquisou, né, que a gente foi atrás. Seja o site que a gente acessou, seja o livro que a gente utilizou, ou o artigo, né, de determinado cientista, ou até mesmo a opinião de alguém. Hoje em dia, até mesmo entrevista pelo WhatsApp, você pode colocar como referência da sua bibliografia. Então, assim, para a gente encerrar, 2 coisas importantes. Pesquisar em lugares diferentes, para respeitar essa pluralidade, porque você pode ter várias opiniões sobre a mesma coisa, e aí você vai, em cima do seu conhecimento, tirar a conclusão. Não copiar, você vai colocar com as suas palavras, né? E, por fim, colocar as fontes para respeitar a autoria daquilo que você está escrevendo, não a autoria do que você está escrevendo, né? Porque quem está escrevendo é você, mas os lugares que você pesquisou para você conseguir escrever. Aí evita o plágio. Muito bem, é isso mesmo. Beleza. Valeu, Juan. Vamos propor isso para os nossos alunos. Valeu, Hélio. Já estou animado aqui já. Valeu, um Obrigado. abração.